Fala moçada, beleza? E aí, tudo bem? Hoje o assunto é associação de resistores, tá? Nós vamos começar com associação em série. Mas moçada, olha, nosso objetivo aqui não é simplesmente jogar uma fórmula, você decorar aqui a fórmula. Essa é a parte mais tranquila, é a parte mais rasa do aprendizado. É você saber a fórmula. O nosso objetivo aqui nessa questão é que você entenda o que está envolvido em um resistor em série. O que acontece quando um resistor, por exemplo, ele queima, o que acontece com os demais. Se eu acrescentar resistores, o que acontece, tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Presta atenção e vamos para cima. Meus queridos, para começar, eu tenho aqui uma tensão, tá? Isso aqui é a tensão. Então a ideia é você olhar para isso aqui e imaginar uma pilha, cara. Isso aqui eu vou imaginar como se fosse uma pilha. Tá vendo 60 volts? O que esses 60 volts querem dizer? Esses 60 volts, eles indicam uma tal de força eletromotriz. Lá nos primórdios, quando a eletricidade começou a ser estudada, deram esse nome, força eletromotriz. Ela indica a força com que os elétrons vão ser empurrados. Então, esses 60 volts me dá uma ideia de como os elétrons vão ser empurrados, da força que vai empurrar esses elétrons. Esse 60 volts, ele me lembra, segundo uma definição do livro Tópicos da Física, que é excelente, eu aconselho que você dê uma olhada, ele indica, sabe o quê? É um indicativo da quantidade de energia, cara, da quantidade de energia que vai fluir ali, da quantidade de cargas que eu vou ter por segundo, tá bom? Então, a grosso modo, para a gente aqui é a pilha, 60 volts. Uma corrente elétrica, ela vai sair. Essa corrente elétrica, ela vai chegar aqui, ó. E isso é só um fio, cara. Um fio não tem resistência, porque os nossos fios são ideais. Não passou por nenhum resistor, ela vai passar aqui pelo nosso circuito e vai chegar aqui. E aqui o bicho começa a pegar. Essa corrente elétrica é a mesma corrente elétrica. Ela vai passar pelo resistor de 10 ohms, ela vai passar pelo resistor de 20 ohms, a mesma corrente, e vai passar pelo de 30 ohms. Vai, no meu desenho, descer aqui por esse circuito, por assim dizer, para ficar mais fácil, uma linguagem mais de boa, vai descer no circuito e vai ficar circulando aí. Moçada, eu tenho certeza que essa ligação ela é em série. Por que essa ligação, Ítalo, tu tem certeza que é em série? O que caracteriza uma ligação em série? Sabe o que caracteriza? É o fato de ter a mesma corrente. Mesma corrente. Ei, quer fazer uma analogia bacana, cara? Ó, mesma corrente. Vou fazer uma analogia aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender. Imagine essa pilha aqui, ó, tá vendo? Essa pilha, como se fosse um motor, como se fosse uma bomba. E ela vai bombear o que, Ítalo? Imagina que ela está bombeando água, tá? Uma bomba, um motorzinho, e ela vai bombear água. Ei, cara, preste atenção. Na hora que esse motor começasse a bombear água, a água chegaria aqui, depois ela iria para onde? Ó? Ela iria para o resistor de 10, passaria aqui por ele, passaria por esse outro elemento e desceria. Vocês perceberam aqui, moçada, que ela fez um caminho único, ela não tem bifurcação, essa água, não é verdade? Não tem nenhuma divisão, bifurcação. Trazendo para o circuito elétrico, o que é que nós temos? O motor representaria a pilha. Esse cano que está levando a água são os fios, cara. E essa água representa a corrente elétrica. Se não há bifurcação, ela vai passar por todos os elementos. Beleza? Então veja aí se ficou claro o que significa. Eu vou apagar isso aqui. O que significa uma associação de resistores em série? Significa dizer que ela é percorrida pela mesma corrente. Essa parte é importante, tá? Mesma corrente. Beleza? Deu certo? Agora, vamos melhorar aqui a nossa ideia, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. De onde vem a tensão, a DDP, para que esse cara funcione? Vem dessa pilha.
De onde vem a tensão para que esse de 20 funcione? Vem da pilha. De onde vem essa tensão? Pô, então eu já entendi, cara, é da pilha. Exatamente. Vem da pilha, cara. Sim, Ítalo, e daí? E daí que a tensão total do circuito, ou seja, a tensão da pilha, que no meu exemplo é os 60 volts, é a tensão que o primeiro resistor ele fica, mais a tensão que o segundo resistor fica, mais a tensão que o terceiro resistor fica. Aí, só decorar a fórmula não vai te ajudar a entender isso. Você percebeu? A pilha, ela distribuiu tensão, ela distribuiu DDP. E, Ítalo, essa DDP, eu entendi que ela está associada à energia que vai ser transportada, beleza. Mas assim, ó, DDP, pô, diferença de potencial. Pensa em sentido mecânico, cara. Se eu tenho aqui um plano inclinado e eu solto uma bolinha, ela cai, velho. Ela desce. E por que ela desce? Porque tem uma diferença de altura, você concorda? Ó? Tem uma diferença de altura. Essa diferença de altura fez ela cair, diferença de energia potencial gravitacional. Aqueles 60 volts, entre aspas, para você visualizar, é como se fosse uma rampa. Entendeu? É uma diferença de potencial. Então, o elétron vai começar a fluir ali. Tudo bem? Beleza. Então, agora que nós entendemos que esse 60 volts está gerando uma diferença de potencial, uma diferença de energia potencial para os resistores, a gente entende que a soma do potencial desse primeiro cara aqui, ó, DDP1, mais esse cara aqui, ó, DDP2, mais desse cara aqui, DDP3, dá o total. Agora você sabe que U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Primeira leizinha de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. Top? De boa? Agora, presta atenção. Ó. Não estou querendo jogar a fórmula para você, não. Quero que você pense, que você entenda. Véio. Essa DDP total, você concorda que seria uma tal de resistência total, que eu vou chamar aqui de equivalente, vezes a corrente total. Quem é que seria essa DDP1? Seria a resistência 1 vezes essa corrente que passa no 1. Mais a DDP2 é a resistência do 2 vezes a corrente que passa no 2. Mais DDP3, resistência do 3 vezes a corrente que passa no 3. E, Ítalo, apareceu algo novo aí. Quem é essa resistência equivalente aqui? Essa resistência equivalente é uma resistência que substitui aquelas outras três, cara. É isso que eu estou tentando encontrar. Entre aspas, a pilha está lá funcionando, tá? Entre aspas, a pilha está funcionando de olho fechado. Aí tem 3 resistências lá que ela está trabalhando. Alguém foi lá, trocou essas 3 resistências, botou só uma resistência e a pilha nem percebeu, velho. Não aconteceu nada. A pilha não se tocou que a resistência foi trocada. Por quê? Porque essa única resistência que você vai colocar, chamada de resistência equivalente, ela substitui aquelas outras 3 resistências. Massa, 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 massa. Deu certo? Agora, olha o detalhe, hein? Olha o detalhe. Qual é o termo que está aparecendo em todos os elementos aqui? Se você concordar comigo, é a corrente. Então eu poderia, de repente, chegar nessa expressãozinha aqui, ó, e colocar a corrente em evidência. Você concorda? Se eu colocar a corrente em evidência, eu vou poder cancelar essa corrente I com essa corrente I que apareceu aqui. Inclusive aqui, ó, eu chamei de I2, não foi? Ó? Eu chamei de I2 e tá certo, é I2. Só que todas as correntes não são iguais, né? Então, chama de I mesmo, tá? Chama de I. Show? Porque senão não tem necessidade. I1 é igual a I2, que é igual a I3. Então, chama de I mesmo. Show? Beleza. Quando eu cancelar essas correntes aqui, o que é que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que vai sobrar resistência equivalente, aquela que substitui todas as outras, é igual à primeira resistência mais a segunda resistência mais a terceira resistência. Que é isso, hein, velho?
Tá louco, velho? Olha aí, que massa. Você está entendendo aqui a ideia. Não é simplesmente jogar uma fórmula para você. Ítalo, mas eu entendi a fórmula, tá? E o que eu ganhei com isso? Você ganhou que o somatório das DDPs, ó, é a DDP da pilha, velho. Entendeu? Você entendeu que a resistência equivalente é a soma das resistências. Você entendeu que cada resistor é percorrido pela mesma corrente, percebeu? Então agora, nós sabemos a fórmula. Resistência equivalente é o R1 mais o R2 mais o R3. Ei, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ítalo, tu tá me dizendo então que a resistência equivalente dessa questão seria o somatório das três resistências, que é isso, hein? Ó, 10 mais 20 mais 30. 10 mais 20 mais 30. Quanto é que está dando a nossa resistência equivalente aqui? Está dando 60 ohms, tá bom? 60 ohms. Esse é o valor da nossa resistência equivalente. Top? Então, resistência equivalente, 60 ohms. Ok. Com essa resistência equivalente, dá para a gente fazer uma série de brincadeiras aqui, tá? Então, eu vou começar pensando aqui junto com você, nesse espacinho aqui, ó, antes de subir, tá? Essa resistência equivalente vale 60. Ítalo, ok. Quanto é que dá essa corrente agora? Me diz aí. Quanto dá essa corrente? Vamos lá, vamos fazer essa conta. Ó. Vamos entender, vamos ver se faz sentido. U é igual a R vezes I. Aqui eu já quero parar e te dizer uma coisa. Ó. Eu posso aplicar essa fórmula aqui algumas vezes. Eu posso aplicar essa fórmula só para o primeiro. Eu posso aplicar só para o segundo, só para o terceiro. Posso aplicar para o total. Posso aplicar para esses dois aqui. Posso aplicar para esses outros dois. Então, essa fórmula eu posso aplicar quantas vezes eu quiser, dependendo do meu circuito. Eu quero aplicar para o total. Se eu aplicar para o total, vai ficar assim. Ó. Quanto é que vale a DDP total da situação? 60. Confere? Show? Quanto é que vale a resistência total? 60. Então, quanto é que vai dar, gente, a corrente total? A nossa corrente total, ó, ela está dando exatamente quanto aqui, gente? Ela está dando 1 ampere. Então, eu descobri que a corrente total vale 1 ampere. Beleza, beleza, beleza. Vai lá, bate teu print, dá pause aí, que a gente vai agora para uma parte bem bacana. Nós vamos entender as DDPs, vamos aprender a caminhar no circuito com as tensões, tá bom? Então, ó, deixa eu subir isso aqui, tá? Deixa eu subir isso aqui e vamos em frente. Alguém pode me dizer aí, me diz aí, conversa comigo daí da sua casa, rapaz. Conversa comigo, ó. Primeiro passo agora. Você saberia me dizer quanto é a DDP do primeiro resistor? A tensão. A tensão do primeiro resistor é a resistência do primeiro vezes a corrente que passa nele. A resistência que ele possui vale 10, confere? A corrente elétrica nele vale 1. Então, a tensão nele está valendo 10 volts. Ei, sabe o que significa isso? O primeiro resistor disse assim, ei, eu trabalho aqui, eu vou funcionar. Mas para funcionar, eu exijo uma tensão de 10 volts. Para essa configuração, eu preciso de 10 volts, velho. E quem vai dar os 10 volts? A pilha. Então, a pilha deu 10 volts. Segundo passo. A DDP2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente que passa nele. A resistência 2 vale 20. A corrente vale 1. Então, a tensão vale 20 volts. Show? Ei, você já deve ter entendido. Ó. Você já sacou o que está acontecendo. Olha aí, presta atenção. A DDP3 é a resistência 3 vezes a corrente. Se quiser, chama de corrente 3, mas é a mesma corrente, então não interfere. A resistência vai ser 30. A corrente vai ser 1. Quanto é que está dando aqui a tensão? 30 volts. Ei, o primeiro resistor, ele quer 10 volts. O segundo, ele quer 20 volts. E o terceiro quer 30 volts.
10, 20 e 30. Ei, faz um favor para mim aí. Tô com essa dificuldade, rapaz. Quanto foi que deu essa soma aqui mesmo, hein? Deu quanto, gente? Hein? 60 volts. Pô, eu já vi esse 60 em algum lugar aí. Me lembra aí. Ah, Ítalo, é da pilha, cara. Perfeito. Não foi isso que eu demonstrei para você? Olha que massa, velho. Olha que massa. Conteúdo denso, velho. 60 volts é exatamente a DDP, a tensão da pilha. Então, o que a pilha tinha, ela distribuiu para os 3 resistores. Entendeu? Ficou claro aí? Agora, deixa eu tentar voltar aqui. Vamos caminhar no circuito, tá? Vamos caminhar aqui no circuito. Deixa eu ver se é possível a gente caminhar aqui no circuito. Ó, vamos tentar aqui. Deixa eu escolher aqui uma cor. Vamos aqui, uma corzinha mais escura. Ei, a diferença, a DDP, é de 60 volts. Pode ser que isso aqui seja 120 volts, esse maiorzinho aqui. E pode ser que esse menor seja 60. O potencial elétrico, tá bom? O potencial. Mas, Ítalo, eu poderia dizer que é assim, ó. Eu até prefiro, ó. Esse aqui vale 60 e esse aqui vale 0 volt. Entendeu? Ó? Um vale 60 e o outro vale 0 volt. Ei, pessoal, eu estou passando só por um fio, ó. Só por um fio. O fio está roubando tensão? Não, porque esse fio é ideal. Ele não tem resistência. Então, quanto é que seria o potencial aqui? 60 volts. Para o outro lado, ó, para o outro lado. É só um fio, cara. Então, isso aqui, ó, 0 volt. Beleza? Agora pensa comigo, ó. Só um fio. Então, aqui, Ítalo, estou entendendo já. Peguei a ideia. Isso aqui vale 60 volts. Perfeito. Só que lembra quanto é que esse resistor estava querendo? Esse resistor estava querendo uma tensão de 10 volts. Não foi isso que nós calculamos? Está aqui, ó, 10 volts. Se ele quer uma tensão de 10 volts, eu tinha 60. Ele tira 10 volts, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar aqui, ó, com 60 menos 10. 60 menos 10, 50 volts. 50 volts. Caramba! Por isso é que ele queria 10 volts, ó. Antes era 60. Passou pelo resistor, o resistor quis 10 volts, ficou 50. Agora, eu tenho 50 volts. Vocês lembram quanto é a tensão do segundo? Tensão do segundo. Deixa eu voltar aqui, mas eu acho que você lembra, pô. Tensão do segundo, ó, 20 volts, beleza? Tensão do segundo, 20 volts. Então esse cara quer 20 volts. Se eu tenho 50 e ele quer 20, vai sobrar quanto para esse ponto aqui, ó? 50 menos 20 dá quanto, moçada? 30 volts. Confere? 30 volts. Ei, o terceiro quer quanto, gente? Pensa aí, o terceiro quer quanto? 30 volts. Se o terceiro quer 30 volts, eu vou ter uma queda de potencial de 30 volts. 30 volts, que é o que ele tem antes, menos 30 volts, que é o que o resistor está querendo, aqui deu quanto? 0 volts. Ei, bateu, ó. 0 volts com 0 volts. Caramba! Caramba, nós caminhamos no circuito, entendemos os potenciais, entendemos a fórmula da resistência. Ei, você percebeu que saber a fórmula era o passo mais fácil do processo? Entendeu? Era o mais fácil. Agora, é muito comum nos vestibulares a galera olhar para essa associação e perguntar algo para você. Se um resistor desse, imagina que é uma lâmpada, por exemplo, e um resistor desse queimou. Vou até tomar minha água, hein, velho? Garganta foi pro espaço aqui. Um resistor desse queimou, tá? Me fala aí. O que aconteceu na associação? Continua funcionando? O brilho das outras lâmpadas aumenta? O brilho diminui? O brilho zera? Como é que ficou aí? Ei, cara. No início da aula, eu pedi para você comparar como se fosse, por exemplo, aqui, como se fosse um cano, não foi? Levando água. Imagina aqui, velho. Imagina a água fluindo. Aí imagina que chegou aqui e esse cara estourou. O cano está estourado, cara. A água vai continuar fluindo aqui, o motor vai continuar fluindo nesse circuito fechado? Não. Você abriu o circuito. Então, tu tá querendo me dizer que se um resistor desse parar de funcionar, todos os outros param? Sim, isso é uma associação em série. Obrigatoriamente eles têm que ter a mesma corrente. Se um deixa de funcionar, a corrente é zero.
Você acha que os outros continuariam a ter corrente? Não. Então, a associação ela ficaria aberta e as lâmpadas parariam de funcionar. Então, se toca disso. Eu tenho um conjunto de lâmpadas, resistores associados em série. Uma delas queima, acabou. As outras não têm mais brilho. O brilho delas zera. Por quê? Porque não flui mais corrente no circuito. Moçada, conteúdo denso. Eu sei que eu falei muita coisa, mas é esse nível que você precisa. Vai com calma, faz anotações. Está anotando aí, cara? Anota isso aí. Anota. Assiste de novo. Eu tenho certeza que você vai dar um salto. Valorize o seu progresso, beleza? Valorize. Hoje, você entendendo essa aula, você aumentou de nível, tá bom? Nós vamos fazer esse mesmo esquema agora para paralelo. Depois eu vou juntar tudo em um circuito misto. Então é fundamental que você entenda as partes para que você entenda quando eu juntar tudo. Beleza? Eu espero ter contribuído com o teu aprendizado hoje. Eu vou ficando por aqui. Valeu!